Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a função quadrática. A gente vai relembrar tudo que vocês aprenderam, né, sobre função quadrática lá no ensino médio. No texto Relações Quadráticas ou Equações Quadráticas, a gente realizou um pouquinho do estudo do gráfico da função quadrática, que é uma parábola. Então, nós vimos que, né, uma parábola é uma cônica por ser interseção de um plano com um cone duplo circular reto. E nós vimos, em particular, que uma parábola cuja reta, que é diretriz, é paralela ao eixo X e o foco situado acima da diretriz, ela pode ser representada por essa equação. X menos x0 ao quadrado igual a 2p vezes y menos y0. Nós também estudamos parábolas tal que a diretriz era paralela ao eixo y. Então, as parábolas, nesse caso, elas eram dessa forma, né? Ou dessa forma, interceptando o eixo y ou não. Nesse texto função quadrática, nós vamos estudar apenas as parábolas que podem ser escritas dessa forma, tá? Ou seja, parábolas cuja diretriz é paralela ao eixo X, tá? No caso de uma parábola com a equação dessa forma, o ponto, né, x0 e y0, ele representa, então, o gráfico o vértice dessa parábola, e P representa a distância do foco até a diretriz. Então, nós, no texto Equações Quadráticas, a gente viu as várias formas de equação de uma parábola, né, de acordo com a posição da diretriz e do foco da parábola, tá? Então, na verdade, a gente fez um estudo um pouco analítico e um pouco geométrico da parábola. Aqui a gente vai fazer um estudo mais algébrico, tá? Da função quadrática. Então, uma função f com domínio real e contradomínio real, ela vai ser chamada de função quadrática se existirem números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que podemos escrever, então, f de x como ax ao quadrado mais bx mais c, isso para todo x real, tá? Então, os números reais a, b e c, eles são chamados de coeficientes da função quadrática, e estes números reais a, b e c, eles são inteiramente determinados pelos valores que a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c assume para cada x. Ou seja, se forem dados, o que a gente está dizendo é o seguinte: se for dada a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e se forem dados valores de f, por exemplo, vamos supor que foi dado f para um número x0 conhecido, foi dado f para um número x1 também conhecido, vou chamar de y1. E se também foi dado f de x2 igual a y2, então, com esses valores, nós conseguimos determinar os coeficientes a, b e c dessa função, tá? Eu vou mostrar, então, deixa eu ver se eu consigo apagar tudo de forma mais rápida. Não, vai ter que ser com a borrachinha aqui mesmo. Bom, nós vamos verificar, então, que, por exemplo, se f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e
g de x for a' x ao quadrado mais b' x mais c', e se f de x for igual a g de x para todo x real, então esses coeficientes correspondentes eles são iguais, ou seja, a deve ser igual a ', b deve ser igual a b' e c deve ser igual a c'. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos supor que f de x seja igual a ax ao quadrado mais bx mais c e seja igual a g de x, que é igual a x ao quadrado mais b'x mais c'. Nós queremos mostrar que a é igual a ', b é igual a b' e c é igual a c'. Bom, se f de x é igual a g de x para todo x real, então, em particular, f de 0 é igual a g de 0. Ou seja, c, que é f de 0, né, substituindo x por 0 na função f de 0 é c, e g de 0 é igual a c'. Então, já mostramos que c é igual a c'. Se c é igual a c', nós podemos concluir que ax ao quadrado mais bx é igual a x ao quadrado mais b'x. Agora, nós podemos considerar, vou fazer aqui embaixo, que f de 1 é igual a g de 1, já que f é igual a g para todo x. E também que f de menos 1 é igual a g de menos 1. Se f de 1 é igual a g de 1, então a mais b é igual a mais b', substituir aqui. E se f de menos 1 é igual a g de menos 1, então a menos b é igual a menos b'. Né? Já que menos 1 ao quadrado é 1, então fica a vezes 1 mais b vezes menos 1, então fica a menos b da mesma forma para g. Eu vou somar essas duas igualdades, somando a gente obtém a mais a, que é 2a, mais b menos b, que é 0, igual a 2a' mais 0, ou seja, a deve ser igual a a'. Substituindo, por exemplo, nessa igualdade, se a é igual a ', eu vou substituir a' por a, então a gente tem a mais b igual a mais b', subtraindo a dos dois lados da igualdade, concluímos que b é igual a b', tá? Bom, então, a gente pode, se uma função quadrática, ela fica determinada, né, pelos seus coeficientes, e se a gente pode determinar esses coeficientes conhecendo o valor da função em alguns de seus pontos, então a gente pode identificar uma função quadrática com um trinômio do segundo grau. Por isso que não é tão correto, apesar de vários autores usarem o termo função do segundo grau, mas não é correto porque a gente não fala de grau de função, e sim de grau de um polinômio, tá? Então, o trinômio do segundo grau é exatamente um polinômio da forma ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, a gente fala de grau de polinômio e não de grau de função, ok? Bom, o estudo das funções quadráticas, ele surgiu da resolução de uma equação do segundo grau, ou seja, da necessidade de se resolver uma equação de segundo grau. Por exemplo, um problema, né, que resulta na resolução de uma equação do segundo grau é o problema de determinar dois números reais conhecendo a soma desses números e conhecendo o produto desses números.
Então, por exemplo, vamos supor que x1 e x2 sejam esses números, então nós conhecemos a soma, que a gente vai chamar de S, e também conhecemos o produto desses números. E a gente quer determinar os valores desses números reais. x1 vezes x2 igual a P. Bom, se x1 mais x2 é S, então a gente pode escrever x1 igual a S menos x2. Substituindo o valor encontrado para x1 da primeira igualdade na segunda igualdade, a gente obtém S menos x2, que multiplica x2 é igual a P, ou seja, Sx2 menos x2 ao quadrado igual a P. A gente ainda pode escrever essa equação como x2 ao quadrado menos Sx2 mais P igual a zero. Então, por isso que o problema de determinar esses números recai, então, em determinar as soluções para essa equação, x ao quadrado menos Sx mais P, né? Basta substituir x2 por x aqui. Menos Sx mais P igual a zero, tá? Então, dos antigos problemas que recai na resolução de uma equação do segundo grau é esse. Agora a gente vai ver como determinar as raízes de uma equação do segundo grau, colocando a equação do segundo grau na forma que a gente chama de canônica. Geralmente, alguns autores e alguns professores, quando vão tratar desse assunto para alunos do ensino fundamental, na antiga oitava série, simplesmente davam essa fórmula, né, e não explicavam o porquê da fórmula da resolução da equação do segundo grau, sendo que um aluno de ensino fundamental, ele pode compreender como se chegou nessa fórmula, porque são apenas manipulações algébricas que são realizadas, tá? Então, por exemplo, se a gente quer escrever, vamos escrever o polinômio, o trinômio, né, do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente pode escrever ele colocando o a em evidência. Isso fica x ao quadrado mais b sobre a x mais c sobre a. Lembrando que nós estamos considerando a diferente de zero, tá? Porque se a for zero, o polinômio se torna bx mais c, que na verdade é um polinômio do primeiro grau e não um polinômio do segundo grau. Então, por isso que a gente está considerando a diferente de zero e, consequentemente, a gente pode dividir qualquer número por a. Agora, a gente vai completar o quadrado de forma a obter um quadrado perfeito dentro do que está aqui na expressão entre parênteses, tá? Então, isso é igual a vou colocar entre colchetes, x mais, a gente quer escrever x mais alguém ao quadrado. Bom, observem que o termo b sobre a, ele está fazendo o papel, colocando aqui, vamos colocar assim, x mais alfa ao quadrado. A gente sabe lá do estudo dos produtos notáveis que isso é x ao quadrado mais 2 alfa x mais alfa ao quadrado. Então, 2 alfa
é b sobre a. Se 2α é igual a b sobre a, então alfa é b sobre 2a. Então, o que vai aparecer aqui é b sobre 2a. Fazendo alfa igual a b sobre 2a, então, alfa ao quadrado é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, a gente tem que subtrair b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E vamos somar com c sobre a, que ainda falta. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, a gente vai agora somar esses termos que aparecem aí fora do quadrado perfeito. Então, isso é o mesmo que a, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado. O mínimo múltiplo comum para somar essas duas frações aqui é 4a ao quadrado. Então, vai ficar menos b ao quadrado, 4a ao quadrado dividido por a vai dar 4a, então 4a vezes c, que ainda pode ser escrito como se a gente quisesse colocar o b menos aqui em evidência, menos 1 em evidência, isso ficaria assim, mais, tá? E essa é a forma canônica, então, do trinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Essa forma canônica, ela nos permite determinar as raízes da equação do segundo grau e também determinar máximos e mínimos, tá? Bom, então, vamos ver como determinar primeiro as raízes. Então, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0, né? A gente quer resolver essa equação. Se e somente se, já que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a esse trinômio escrito na forma canônica, então, se a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac. Opa, deixa eu ver que aqui tem que ser... Desculpem, aqui tem que ser menos, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque fica mais 4ac, então aqui tem que ser menos. Voltar aqui. Então, aqui é menos 4ac sobre 4a ao quadrado, se isso for igual a 0. Então, a gente está com um produto de a por uma expressão igual a 0. A gente sabe que o produto de dois números é 0 se pelo menos um deles for 0. Como a é diferente de 0, então, o que está entre colchetes aqui tem que ser igual a 0 para que essa expressão toda seja igual a 0. Então, isso vai ser igual a 0 se e somente se x mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado for igual a 0. Ou seja, se e somente se x mais b sobre 2a ao quadrado for igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. A gente somou b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado em ambos os lados da igualdade. Bom, a gente está então com o quadrado de uma expressão igual a um número. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade, então fica x módulo de x mais b sobre 2a igual a b
a raiz quadrada, né, de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Isso é raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é a raiz de 4a ao quadrado. Bom, o módulo a gente sabe que módulo de x é igual a alfa se só se x for igual a alfa ou x for igual a menos alfa. Então, o módulo de x mais 2a é igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, se somente se x mais b sobre 2a for igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ou x mais b sobre 2a for igual a menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ou seja, se x for igual a menos b sobre 2a mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ou para não ficar escrevendo ou, eu vou colocar aqui já mais ou menos. Então, a gente pode escrever isso como menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa, então, é a fórmula para determinar as raízes de uma equação do segundo grau. Tá? A gente chama o que está aí dentro da raiz de delta, que é chamado de discriminante da equação do segundo grau. A gente pode observar que só faz sentido a gente extrair a raiz quadrada desses dois, né, quando a gente passa dessa linha para essa, né, que a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados dessa igualdade, isso só faz sentido se o que está do lado direito da igualdade for positivo. A gente está com uma fração, ou seja, com uma divisão entre dois números. Como o denominador dessa fração é igual a 4a ao quadrado, e a ao quadrado é sempre positivo, então 4a ao quadrado é sempre positivo, então essa fração ela só vai ser positiva se o numerador for positivo. Então, só faz sentido extrairmos a raiz quadrada de ambos os lados dessa igualdade se b ao quadrado menos 4ac for positivo, ou seja, se delta, o discriminante, né, for positivo, tá? Caso esse discriminante não seja positivo, a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ela não possui raiz real. Então, nesse caso, a equação ela vai possuir raízes complexas, tá? Vocês estão estudando os números complexos lá na disciplina matemática para o ensino básico 4, né? Não sei até onde vocês já viram, mas a gente não vai tratar aqui de encontrar raízes complexas, tá? A gente vai determinar as raízes reais. Então, quando o delta for negativo, quando o discriminante for negativo, a gente simplesmente vai dizer, então, que a equação ela não possui raízes reais, tá? Quando o delta for positivo, a equação, a gente vai poder determinar, então, duas raízes, né? Fazendo a continha aqui, usando o sinal de mais e fazendo a outra sinal de negativo. Então, a gente vai encontrar x1 e x2, duas raízes. E se delta for zero, então não importa somar ou subtrair zero, né? A raiz de zero é zero, então a única raiz dessa equação vai ser menos b sobre 2a. Tá? Agora a gente vai ver como determinar, utilizando a forma canônica do trinômio do segundo grau, utilizando essa fórmula,
como determinar máximos e mínimos de uma função quadrática. Observem que, então a gente pode escrever a função, vou colocar aqui, f de x igual a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado, fecha parênteses, fecha colchetes. Bom, observem o seguinte, vamos olhar para a expressão que está dentro do colchetes. Isso aqui, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado, isso é uma constante, né? Já que aqui não envolve a variável x. Então, como a gente está subtraindo essa constante, que essa função ela vai possuir máximo ou mínimo, dependendo do valor, então, dessa expressão, do que aparece aqui. Isso aqui, o que está entre colchetes, vai ser igual a zero se x mais b sobre 2a ao quadrado for igual a isso, então a gente determina as raízes, né? Então, no caso, como se A, vamos analisar o caso, né, dos possíveis valores para A. Se A for positivo, vamos ver se essa função vai ter máximo ou vai ter mínimo, né? O máximo, vamos colocar, se A for positivo, então essa função ela vai ter um máximo se a expressão que está entre colchetes assumir um valor máximo. Quando que isso vai assumir um valor máximo?